Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para fazer exercícios, né? A gente vai falar sobre seguros, gestão de riscos e é uma parte importante da prova do CFP, né? É um módulo de seguros, então a gente vai fazer aí, como vocês já estão acostumados, são 2 lives, né? E aí nessas 2 lives a gente vai tratar os assuntos relativos a seguros. Tentei montar um simulado numa ordem cronológica que segue a ordem lá das aulas, tá? Então vocês vão vendo que os exercícios vão seguir o que vocês viram lá na ordem das aulas. Volto a falar, ressalto que é extremamente importante que vocês tenham assistido às aulas, né? Fazer o simulado é muito importante, mas se você não teve o conteúdo lá atrás, vai acabar se sobrepondo uma informação a outra. Você só vai saber a resposta, mas acaba não chegando muito no porquê. Vou tentar aqui de alguma forma rever o máximo de conceitos possíveis, né? Então tudo que for possível aí eu vou tentar rever com vocês, tá bom? Então vamos começar? Exercício 1. O mercado de seguros é de extrema importância para o equilíbrio econômico, auxiliando o governo, empresas e pessoas a assumirem estratégias com mitigadores de riscos, os seguros. Diante disso, suas normas devem ser muito claras e propor solidez aos integrantes desse processo. Tendo em vista a estrutura do mercado de seguros, quem é o agente responsável por colocar em prática as normas do mercado? Então aqui o que a gente precisa relembrar, né, principalmente para essas primeiras perguntas, tá? Que a gente vai ter, tanto no mercado de seguros como no mercado financeiro, os agentes que a gente chama lá de normativos e os reguladores. Normativos, como o próprio nome diz, ele faz a norma, ele faz a regra do jogo, né? E o regulador é aquele que é responsável por colocar em prática. Minha letra já não é boa, com a canetinha aqui fica mais difícil, mas acho que dá para vocês entenderem aí. Então ele é o cara responsável por colocar em prática, né? É aquele que é responsável por estar lá atuando no dia a dia. Então aqui o texto, a gente tenta fazer um texto que tenha uma similaridade com o que vocês vão ver lá na prova, tá? É um texto que traz aí algumas informações mais amplas, falando sobre o mercado, né? Dessa relevância do mercado de seguros para o sistema financeiro, para o próprio sistema, para a solidez econômica do país, e no mundo inteiro a questão dos seguros é muito importante, tá? E aí no final ele fala lá, quem é o agente responsável por colocar em prática essas normas, tá? O agente responsável por colocar em prática é a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros e Previdência. Então essa é uma pergunta que, se ela caísse no módulo de seguros ou caísse no módulo de previdência, seria similar. A diferença aqui no módulo de previdência, o texto aqui, a parte de cima, ele traria outras informações, o contexto seria um pouco diferente, né? O CNSP é o normativo desse mercado. A CVM e o Bacen, eles são reguladores, assim como a SUSEP, mas eles são lá do mercado financeiro, né? Eles são lá do sistema financeiro. Então a gente tem que ficar muito ciente dessa similaridade entre eles, quem são os pares, acho que isso facilita bastante. Então, quem põe a mão na massa, né? Quem trabalha na prática, são os reguladores. E quem cria as normas, cria as regras, são os normativos. Tudo bem? Então, pergunta 1 aí, alternativa B de bola. Vamos lá então agora para a pergunta número 2, se eu conseguir... Aí, consegui passar. É inclusão digital, né, galera? Às vezes eu tenho dificuldade aqui, viu? É o responsável por criar as normas do mercado de seguro do Brasil, estabelece regras para a comercialização de seguros, resseguros, previdência complementar aberta e capitalização. Então aqui a gente está falando do quê? A gente está falando do cara que cria as normas. Como eu escrevi lá no anterior, ele cria as regras do jogo, praticamente, né? E aí aqui fica uma dica para vocês, né, para facilitar na hora de lembrar lá na prova e tal. Sempre quem faz a regra é o conselho. Qual que é a característica básica de conselho? Conselho é um grupo de pessoas que se reúnem de tempos em tempos ali,
para determinar algumas coisas. Isso vai funcionar tanto numa empresa de capital aberto, por exemplo, que vai ter lá o conselho, e aí o conselho se reúne para, se for o conselho fiscal, para aprovar balanço e para ver as diretrizes do próximo ano, ou dependendo do prazo que ela está fazendo a apuração. Se é um conselho de administração, eles também estão lá para criar alguma coisa e para determinar. Mas o conselho, ele não é alguma coisa fixa. A SUSEP tem o prédio da SUSEP, tem as pessoas que trabalham na SUSEP, tem toda a parte operacional que ela faz. O Conselho Nacional de Seguros Privados, que é a resposta correta aqui, que é quem faz as normas, e se vocês prestarem atenção, as alternativas são as mesmas do que a pergunta anterior, tá? O CNSP, ele é o cara que faz as regras. Então, sempre que falar de conselho, nessa questão estrutural aí, tanto de mercado de seguros como de sistema financeiro, lembra lá que é o cara que é o normativo. Tem conselho na frente, é normativo, é o cara que faz as regras. Porque o conselho, ele não é operacional, ele não coloca em prática nada. Não existe, por exemplo, concurso para trabalhar no Conselho Monetário Nacional. Mas existe concurso para trabalhar no Banco Central, não é? Por quê? No Conselho Monetário, você tem um grupo de pessoas que se reúnem de tempos em tempos para determinar algumas coisas. E beleza, o que eles determinam, CVM e Bacen colocam em prática, tá? Lembrem dessas dicas, são importantes. Vocês têm muitos assuntos, a prova é uma prova que tem uma capilaridade de assuntos gigante, ela é muito vasta em relação aos conceitos, vai desde gestão de carteiras muito técnico até planejamento sucessório, né, regime de casamento. Então, tudo que vocês conseguirem criar alguma similaridade em relação aos nomes, entender a questão estrutural, vai facilitar muito lá no dia da prova e até para conhecimentos gerais para vocês usarem aí no dia a dia de vocês. Beleza? Então, pergunta 2 é a alternativa A. Vamos agora, então, para a pergunta número 3. E aí vocês estão percebendo que essas primeiras perguntas, elas tratam todas do mesmo assunto, tá? A prova não vai trazer dessa forma para vocês, tudo bem? A gente fez aqui muito mais para a gente conseguir aglutinar os assuntos e aí as explicações que eu for dando, elas vão ser feitas a partir das perguntas que estão ali na sequência. Porque senão a gente fica explicando várias vezes a mesma coisa e acaba sendo menos efetivo para vocês a participação aqui na live, tá bom? Pergunta número 3. Está vinculado ao Ministério da Fazenda, regula o mercado por meio de fiscalização de que as regras estão sendo praticadas. Essas são características. Então, quem faz isso? Quem é o cara que está vinculado lá ao Ministério da Fazenda, regula o mercado por meio de fiscalização e de que as regras estão sendo colocadas em prática, que as regras estão sendo utilizadas, que elas estão sendo seguidas pelos agentes do mercado, que são as seguradoras, as instituições de resseguro, né? Aqui, novamente, assim como a primeira, se eu não me engano, a resposta é SUSEP, que é o cara que está na prática. É o cara que é o regulador, é o cara que está atuando ali no mercado, tá? Se fosse alguma coisa falando de criação de regras e tal, conselho. Se não é, se é na prática, nesse mercado de seguros, é a SUSEP, tá? Tentem lembrar, talvez seja um pouco repetitivo aqui por serem questões seguidas, mas é importante a gente fixar. Vai cair na prova pelo menos uma ou duas perguntas falando de parte estrutural. São pontos teoricamente mais fáceis, né? Mas que a gente não pode deixar escapar, né? Então tem aí essa importância de tentar aproveitar ao máximo. Vamos lá agora então, pergunta número 4. Tendo em vista a similaridade quanto à estrutura, podemos comparar o sistema financeiro nacional com o sistema de seguros do Brasil. A partir das atividades realizadas, a correta correlação entre os órgãos se dá na alternativa. Ó, vou até tomar um gole d'água aqui. Seguinte, essa é uma pergunta que caiu na prova, se eu não me engano, no último exame de 2017, tá? Um aluno que fez a prova trouxe pra gente, um contato que eu tenho, fez a prova e falou, ó, caiu uma pergunta exatamente igual. O que é importante? Ter muita atenção ao texto, ficar atento às palavras que talvez possam ser mais técnicas ou possam gerar alguma confusão, né? Mas a pergunta ela é muito clara. Ele fala que tem uma similaridade das estruturas do sistema financeiro e do sistema de seguros, que eu já ressaltei para vocês hoje, e aí vocês podem rever lá na aula também, tá?
A partir das atividades realizadas, ou seja, a partir do que cada um faz. A correta correlação. Então, qual que é a correta correlação? Quer dizer que eles têm uma atividade igual ou uma atividade pelo menos similar, parecida, né? É o que a gente pode determinar. Entre os órgãos se dá na alternativa. Então vamos lá. CVM. CVM é regulador. CNSP, conselho, ele é normativo. Está errado, não é a correta correlação. Eles são de sistemas diferentes, né? Mas eles fazem coisas distintas. Bacen, regulador. CNSP, normativo. Conselho Monetário, normativo. SUSEP, regulador. Está errado. Bacen, regulador. SUSEP, também regulador. Então aqui a gente encontrou a alternativa que ambos são reguladores. Ambos atuam regulando o mercado, colocando em prática as normas que ou o Conselho Monetário ou o Conselho Nacional de Seguros e Previdência instituiu. Então aqui a gente tem a correta correlação. Então essa pergunta, a resposta certa é a alternativa D de dado, tá? É uma pergunta que tem histórico de prova, não é uma pergunta das mais complexas, perto de tudo que vocês já viram ao longo do curso. É muito mais atenção de ficar claro se o participante lá, se o candidato entendeu a estrutura do mercado. É isso que eles querem entender da gente nessa pergunta. Se você entendeu a estrutura do mercado, você vai conseguir acertar essa pergunta tranquilamente, não vai ter dificuldade. Beleza? Então, 4, alternativa D de dado. Vamos agora então para a pergunta número 5. Aqui a gente já está saindo da parte estrutural, regulatória, tudo bem? E já está entrando na parte de estrutura da operação de seguro, tá? As operações de seguro, em geral, têm dois lados. Um do segurado e outro da seguradora. Ambos têm interesses distintos sobre o fluxo dessa operação, assinale a alternativa correta. Então é o seguinte, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que ela quer repassar um risco mais um prêmio para uma seguradora. Caso tenha um sinistro, essa pessoa vai receber, e aí, obviamente, preenchidas as regras e tal, que a gente vai ver ao longo do dia, né? Ele vai receber um capital segurado, que foi acordado lá na contratação. Essa é a operação básica. Meu desenho aqui ficou bem simples, enfim. Lá no material vocês têm um bem bonitinho que mostra tudo isso daí. Mas essa é a operação. Se estiver muito claro para a gente como funciona essa operação, é meio caminho andado para muita pergunta. Você tem que entender a mecânica, a lógica do negócio, tá? Como que ele funciona. Qual que é o interesse de cada um? A seguradora, qual que é o grande interesse de uma seguradora? É assumir risco. Eu sou uma empresa de gestão de riscos. Seguradora é basicamente isso. Eu preciso ter uma reserva técnica para aquele risco que eu estou assumindo, mas o meu business é assumir risco, gestão de riscos. Tem uma pessoa física ou uma pessoa jurídica aqui que não está disposta a aceitar um risco. Que pode ser o risco de um pai, o medo que ele tem de faltar e deixar seu filho sem escola, ou pode ser o risco de uma pessoa que compra um veículo, ou qualquer seguro, né? Seguro, quando você faz, é que você não quer assumir um risco. Ah, vou fazer um seguro viagem. É porque você não quer correr aqueles riscos que estão dentro do seguro. Simples assim. Ou alguns seguros por uma questão obrigatória, regulatória. Tá? Então, vamos voltar aqui para a pergunta agora. As operações de seguro, em geral, têm dois lados, como a gente viu aqui embaixo. Um do segurado e outro da seguradora. Ambos têm interesses distintos. Sobre o fluxo dessa operação, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. O segurado repassa para a seguradora um risco e um prêmio. A seguradora pagará a indenização desse sinistro. Se tiver qualquer sinistro, a seguradora vai pagar? E se eu bater o carro e teve um sinistro, mas eu estava alcoolizado? Então, haver o sinistro não é
obrigatoriedade de pagamento por parte da seguradora. Tudo bem? A gente tem que ter muita atenção de como as coisas estão escritas, de que forma que está escrito. Isso é muito importante, tá bom? Então, ter atenção com essa alternativa. Vamos deixar ela aqui de stand-by. A seguradora repassa para um segurado um risco. Seguradora repassa o risco? Já está errado, né? O segurado repassa para a seguradora um risco e um prêmio por este. Tá certo. A seguradora pagará a possível indenização em caso de sinistro. E é aqui que está correto, porque é uma possibilidade. Eu não posso afirmar que toda a indenização será paga. Eu não posso afirmar que qualquer sinistro é passível de pagamento. Beleza? O cara contratou um seguro de vida e ele morreu. Teve sinistro? Teve. Mas ele morreu cometendo um assalto. Se é um sinistro decorrente de ato ilícito, não é passível de pagamento. Tá? Então, sinistro e indenização não é uma certeza de que quando acontece um vai acontecer o outro. Porque tem algumas regras, algumas coisas que devem ser preenchidas, como a gente já viu no curso, e a gente vai acabar revendo hoje durante a aula. Tá bom? Fiquem atentos aí com esse detalhe. É uma pergunta que pode parecer simples, mas ela vai gerar uma dúvida ali, né, em relação entre a A e a C. E a alternativa D, o segurado repassa para a seguradora um risco e um sinistro, e a seguradora pagará o prêmio ao segurado. Esse seria o melhor dos mundos, né? A gente receber um prêmio da seguradora por ela fazer nosso seguro, já pensou? Que bom! Então, pergunta 5, alternativa C de casa. Vamos agora, então, para a pergunta número 6. A contratação de seguros é feita a partir de uma proposta realizada por um segurado para uma seguradora. A seguradora analisa se deve ou não aceitar tal risco. Sob a inspeção de risco, podemos dizer que... Então, vamos lá. Quando você vai contratar um seguro, é muito similar à operação de... Quando uma pessoa vai investir em fundos, por exemplo. O que a pessoa faz quando ela vai investir em fundos? Ela quer saber qual que é o fundo, quem que é o gestor, quem é o administrador, qual que é a classe, o que ele compra, o que ele não compra, quais são os riscos, e ela decide qual a volatilidade, ela decide colocar ou não lá o recurso dela, liquidez e tal. Aqui é a mesma situação, só que pelo viés, quem está analisando, quem está fazendo toda essa análise que eu mencionei agora, é a seguradora. Ou seja, a seguradora, o que ela vai fazer? Ela precisa entender qual que é aquele risco. Então eu vou fazer um seguro para o Vladimir. Preciso entender quem é o Vladimir, onde ele mora, o que ele faz. E aí, dependendo do seguro, eu vou fazer algumas perguntas, dependendo do seguro, eu faço outras. Uma situação que é permitida pela SUSEP é a inspeção de risco. Quando que a inspeção de risco pode ser feita? Sempre que a seguradora entender necessário. E aí vai depender, obviamente, do tipo de seguro. Seguro de vida, por exemplo, o mais comum para apólices pequenas é o quê? A declaração pessoal de saúde, que é aquele questionário. Quando a gente fala de seguros que tem um valor um pouco mais vultuoso, um público que tem uma renda mais elevada, algumas seguradoras pedem exame médico. Né? Por que ela pede exame médico? Porque ela está fazendo uma inspeção do risco. Eu preciso entender qual que é o risco daquela pessoa. Por que eu estou assumindo? Tá? Se a gente for pensar, por outro lado, quando a seguradora vai assumir o risco de um imóvel, em geral, a seguradora não faz inspeção de risco de imóvel. Por quê? Hoje você tem várias ferramentas, várias questões tecnológicas que auxiliam isso. A seguradora ela consegue entrar lá, por exemplo, no Google Street View e verificar se efetivamente tem um prédio lá e aquele prédio tem um valor de mercado médio de X e a pessoa fez um seguro de Y. Faz sentido. Ou eu entro lá e vejo que aquele endereço é um terreno baldio. Putz, tem algum problema, tem alguma coisa acontecendo. Né? Ou eu vejo que é um lugar... que tem um comércio, por exemplo, e a pessoa quer contratar um seguro residencial. E aí a inspeção de risco ela foi feita. Por mais que ela não tenha sido feita fisicamente, mas ela foi feita. Tá? Então, todo seguro ele sempre tem inspeção de risco. Quem faz é a seguradora, e aí depende da ferramenta que ela vai utilizar, isso vai ter uma relação direta com o seguro. Eu vou fazer seguro de uma usina que processa cana. Eu vou mandar um perito, uma equipe para fazer análise, para verificar, para ponderar, para questionar, para ver se está tudo em ordem, para ver se eles têm extintores, se eles têm
programa de treinamento para os funcionários em caso de incêndio, preciso ver se está dentro das normas. Enfim, cada seguro, dentro da sua complexidade, a seguradora vai ver o que é importante para ela analisar. Pensando que a seguradora é uma empresa que faz gestão de risco. Se eu faço gestão de risco, eu preciso saber analisar. Só que, em contrapartida, um ponto muito importante na análise da seguradora, o que é? Quanto eu cobro de prêmio em relação a quanto que eu tenho de custo. Então, se eu tenho um custo muito alto para inspeção de risco, eu vou ter que cobrar um prêmio muito alto do cara. Seguros de baixa complexidade, a seguradora não vai fazer inspeção de risco, ou ela vai fazer uma inspeção de forma muito mais barata. Seguros muito mais caros, como o exemplo que eu dei da usina, aí sim eu vou investir justamente para ter lá uma análise muito mais profunda. Tá? Tem que estar clara essa questão para a gente, esse entendimento é bem importante. Vamos entender então agora sobre a inspeção de risco, o que a gente pode dizer? É de direito do segurado? Não, né? O segurado não é ele que está escolhendo, não é de direito dele, né? Se a seguradora colocar como uma obrigatoriedade, ele deve aceitar. Se ele não aceitar, é só ele não contratar o seguro. Lembra sempre que esse negócio é uma operação, uma relação comercial. Você não é obrigado a contratar comigo, nem eu sou obrigado... Bati no microfone, né, pessoal? Desculpa aí. Nem eu sou obrigado a ter você como meu cliente, é o seguradora, tá? É de direito da seguradora que pode dar um desconto no prêmio para sua não realização. Faz algum sentido eu vou dar um desconto para não analisar o risco? Não faz, né? Talvez eu poderia colocar um acréscimo no prêmio para sua não realização, não é verdade? É de direito da seguradora que tem o direito de abrir mão da mesma. E aí está aqui a alternativa correta, né? A seguradora é de direito dela e ela pode abrir mão. Se ela não quiser fazer inspeção de risco, está no direito dela. Óbvio que se ela não fez inspeção de risco, ela não pode depois questionar uma possível mudança lá no item segurado. Importante, quando você compra, por exemplo, um carro 0 km, a gente vai falar de seguro de veículo mais para frente, a seguradora não faz inspeção. Você manda a nota fiscal do carro e ela faz o seu seguro. Por que ela não faz a inspeção? Porque ela sabe que você está comprando o carro XPTO, da marca tal, 0 km. Ela já sabe qual que é esse carro. Ela não precisa ir lá analisar o seu. Ah, o seu 0 é igual ao meu 0. Se eu já analisei um, se eu já sei qual que é aquele carro e quais são os riscos dele, não preciso ficar analisando todos. Lembra que eu falei que ela vai buscar sempre o menor custo? Óbvio que isso não tira a obrigação do segurado de avisar qualquer mudança. Porque eu fui lá, comprei o carro, aí depois eu troquei as rodas, fiz várias alterações estruturais no veículo. Não só estéticas, né? Estruturais. Aí a seguradora deve ser informada. Por quê? O seguro do veículo foi feito a partir de um veículo 0 km lá, o que vem de fábrica. E aí a seguradora agora não é mais aquele veículo. Eu mudei. E eu preciso ver se a seguradora está disposta a aceitar aquele risco e se ela vai me cobrar para aceitar aquele risco, tá? Então, alternativa C de casa. A D, ó, é obrigatória para todos os seguros pela SUSEP. Não é obrigatória pela SUSEP, é de direito da seguradora, conforme informado anteriormente. E é de direito da seguradora por um único motivo, que é muito simples. A seguradora que está assumindo o risco. Então, ela que tem o direito de analisar se ela quer ou não assumir aquele risco. Beleza? Vamos agora, então, para a pergunta número 7. Uma empresa fez um seguro para transporte de uma carga, porém ocorreu um sinistro coberto pela apólice em questão. Então, teve o seguro de transporte e ele foi coberto. E ele teve um sinistro que é coberto. Diante disso, teremos o pagamento do capital segurado pela seguradora para o segurado. A empresa, no caso. Então, beleza. Lembra aquele fluxo que eu desenhei lá atrás? Onde uma pessoa física ou jurídica repassava um risco e um prêmio, e aí depois, se tivesse um sinistro, a seguradora pagava uma indenização. Foi isso que aconteceu. Podemos dizer a respeito desse evento. Então, o que a gente pode dizer a respeito desse evento? Vamos de baixo para cima nessa daqui, ó. O segurado poderá, além de receber o capital segurado, vender os produtos recuperados desse sinistro? Aqui, pessoal, é um seguro de transporte, que é um seguro talvez que não seja tão familiar, a gente não contrata em geral na pessoa física, né? Então,
Se alguém já trabalhou especificamente com isso, entende um pouco melhor, mas quem nunca trabalhou em uma área de empresa que trabalha com isso, ou em uma seguradora, talvez não tenha tanto entendimento de como funciona a operação. Mas é uma operação que eu garanto que isso aqui, a mercadoria está saindo de um lugar e vai chegar no outro em perfeito estado. E se ela não chegar, a seguradora paga isso e eu estou com o meu problema resolvido, eu tenho dinheiro na mão, eu empresa. E para onde vai essa mercadoria? Vai para a seguradora. É igual uma operação de seguro de veículo. Você foi lá o seguro do teu veículo, aí você foi e teve uma colisão que deu a famosa perda total. O que acontece quando tem a perda total? A seguradora vai lá e te paga o valor de tabela, né, o valor de mercado, o valor que você tiver contratado lá na sua apólice. O que vai acontecer com a carcaça, o que sobrou daquele veículo? É seu? Não, é da seguradora. Afinal, você fez o seguro para que se você tivesse uma colisão, você tivesse recurso suficiente para comprar um novo, não é isso? Foi o que aconteceu. Você teve uma colisão, a seguradora te pagou, você tem recurso para comprar um novo. O que sobrou, aquela carcaça, já não é mais sua. Aí é da seguradora. Aqui o racional é o mesmo, tudo bem? Então a alternativa D está errada. Caso os itens estejam inutilizados, a seguradora pode vendê-los para recuperar as despesas. Coloquei de propósito essa palavra inutilizados, tudo bem? O que for inutilizado, o conceito de inutilizado, né, o que ele quer dizer aqui? É alguma coisa que não tem utilidade. Se é alguma coisa que não tem utilidade, não vai poder ser vendido, tá? Então, se não tem utilidade, não pode ser vendido, porque ninguém vai ter uso. Eu não vou colocar um item inutilizado num leilão, porque eu não vou conseguir vender. Ah, tinha, sei lá, uma carga que pegou fogo e não sobrou nada aproveitável, ficou inutilizada. Eu não vou conseguir vender isso no leilão, tudo bem? A seguradora poderá abater do seu imposto de renda os valores pagos a título de sinistro. Não faz sentido nenhum, né? A gente nunca falou disso, não tem nenhuma relação. O imposto de renda da seguradora vai ser de outra forma, vai ser a partir lá do lucro real, enfim, ela é controlada pela Receita de outra forma. E a alternativa certa, que é a alternativa A seguradora poderá vender os itens salvados do sinistro para diminuir parte da perda. Então aí aqui a grande diferença é que tem alguns itens que são salvados e tem alguns itens que são os inutilizados. Os itens salvados são aqueles que efetivamente podem ser utilizados e que têm alguma valia, tá? E os itens que estão inutilizados, pelo próprio termo, a palavra já ajuda bastante a gente, inutilizados, é alguma coisa que não vai ter utilidade, beleza? Então a alternativa certa dessa pergunta é a alternativa A. Vamos agora então para a pergunta número 8. Alberto programou férias com a sua família. Nos dias antes da viagem, o carro de seu primo quebrou. Como ele tinha 2 veículos, emprestou um para seu primo. No primeiro dia de férias, eles saíram cedo de casa, rumo ao destino escolhido. Alberto com o seu carro e seu primo com o outro carro de Alberto. Então, em resumo, o Alberto estava dirigindo um carro dele e o primo dele também estava dirigindo um carro que era de propriedade do Alberto. Beleza? Após um movimento inesperado do carro que estava à sua frente, Alberto freou bruscamente o veículo. Seu primo que vinha atrás não teve tanta agilidade, gerando uma colisão traseira no veículo dirigido por Alberto. Então aqui tinha um carro do Alberto que bateu no outro carro. De quem que era também outro carro? Do Alberto. Beleza? 2 carros do Alberto colidiram. Considerando que os 2 carros possuem seguro, com cobertura compreensiva e de terceiros, podemos dizer que... Desculpa, pessoal. Seguinte, cobertura compreensiva, o que é? É aquela que cobre o casco do veículo, não é? E a cobertura de terceiros, como o próprio nome diz, ela cobre uma possível colisão, né? Se eu colidir o meu carro com um terceiro, eu vou ter o recebimento aqui. Qual que é a grande sacada e o grande entendimento que a gente precisa ter? Quem que é terceiro? O carro do Alberto bateu no carro de quem? Do Alberto. O Alberto não é um terceiro do Alberto. Então, terceiro, o que a regra fala? Que não seja de mesma propriedade do mesmo, que não seja de parente, cônjuge, filho, que não seja de sócio, nem funcionário. A regra
a legislação que fala sobre terceiros prevê essas exceções, não é tido como terceiro. Ou seja, o Alberto teve uma colisão de um carro dele em outro carro dele. O que a gente pode dizer então? Pode-se acionar as coberturas de terceiros e casco do carro dirigido pelo primo do Alberto? Se fosse uma colisão de um desconhecido do Alberto com um carro que não fosse de propriedade dele, obviamente, na traseira dele, seria esse o movimento correto, ó. Porque aí essa pessoa que colidiu acionaria a cobertura de terceiros para arrumar o carro do Alberto, que ele estava dirigindo, e a de casco para arrumar o carro que ela estava dirigindo. A grande sacada aqui é que os dois são de propriedade da mesma pessoa. Alternativa B. Pode-se acionar a cobertura de casco de ambos os veículos. Essa que é a alternativa correta. Vamos ver porque as outras estão erradas. Pode-se acionar a cobertura de terceiros de ambos os veículos. Não faz sentido, né? Vou acionar as duas coberturas de terceiros. Geralmente você aciona a cobertura de terceiros quando você está errado. Eu estou andando na rua, desatento, bati no carro do Thiago. O Thiago vai ficar bravo, obviamente, né? Vai querer me bater. Mas eu vou falar para ele, tenho seguro. Aí eu aciono a cobertura de terceiro. Para arrumar o meu carro, o Thiago, que não tinha nada a ver com o acidente, que não era o culpado, não vai acionar a cobertura de terceiro dele. Por que a seguradora dele tem que assumir o risco de eu ter batido no carro dele? Né? E para arrumar o meu carro, não faz sentido, tudo bem? Alternativa D, por ser Alberto o proprietário dos dois veículos, não é passível de nenhuma das coberturas. A cobertura de casco, ela é sim passível. A diferença é que ela é uma cobertura que, em geral, tem lá a franquia, né? Então ele vai ter um custo operacional, um custo financeiro, digamos assim, né? Para consertar lá, para arrumar esse veículo, tá bom? Então, alternativa B de bola aí na pergunta número 8. Vamos agora para a pergunta número 9. Quando um segurado sofre um sinistro, uma futura renovação ou contratação desse mesmo risco junto à seguradora que pagou o capital segurado pode sofrer alterações do prêmio, já que... Então, o que aconteceu aqui? Vamos pensar lá no seguro mais simples possível, o mais habitual, que é o de carro. Então, vou falar de mim aqui que eu tive um histórico recente. Tinha lá o seguro de um veículo, com uma seguradora grande no mercado, e aí roubaram meu veículo, né? Não bateu, viu, pessoal? Roubaram. Roubaram meu veículo, não achou. O que aconteceu? A seguradora foi lá e me pagou. Tava tudo certinho, dentro das coberturas, enfim, não tinha nenhum problema, ela me pagou. Beleza. Recebi o valor do veículo, comprei outro veículo, fui fazer um seguro. Essa mesma seguradora, quando eu fui cotá-la com eles, o que aconteceu? Eles cobraram um prêmio muito mais alto de mim. Qual que era a análise que eles tinham, né? Qual que era o ponto lá interno para eles? Que eu não tinha um histórico de sinistros e agora eu tenho um histórico recente de sinistro, tá? Então a análise deles é que a minha sinistralidade ela está mais elevada, que eu estou representando um risco maior, até porque eu gerei uma perda recente para ela, tá? Então, vamos ver aqui as alternativas. Quanto menor a sinistralidade, maior o prêmio? Não, né, pessoal? Menor a sinistralidade quer dizer que é menor o risco. Então teria que ser menor o prêmio também. Nesse caso, o risco dele ter um novo evento é menor. Consequentemente, o prêmio será menor. O que comprova que a probabilidade de ter um novo... o risco, né? A probabilidade de ter um novo evento é menor? Não tem nada que comprove isso, não é verdade? Eu não sei se a probabilidade de ter um novo evento é menor. Na análise da seguradora, no cálculo que ela vai fazer lá, certamente vai dar que essa probabilidade, que essa chance, que essa possibilidade é maior, tá? Então a alternativa B também está errada. Quanto maior a sinistralidade, maior o prêmio pelo risco. Isso aí. Alternativa C de casa. Neste caso, o risco dele ter um novo evento é maior, consequentemente o prêmio será menor. Também não, tá errado. Lembra que eu falei para vocês a gente entender aquela mecânica de quem está repassando o risco para quem? Se vocês entenderem aquilo, vai facilitar muito essa pergunta, por exemplo, se tiver claro aquele entendimento, é muito simples de se resolver. Beleza? Então, pergunta 9, alternativa C de casa.
Vamos aí para a pergunta número 10. Ana Maria aproveitou o bom momento financeiro que estava vivendo, junto a uma oferta da construtora, e comprou 2 apartamentos no mesmo prédio, dando um deles de presente para que seus pais passem a viver mais perto dela e dos netos. Os apartamentos comprados são o 82 e o 92, um sobre o outro. Sempre muito preocupada com os riscos, Ana Maria contratou um seguro residencial para cada um dos apartamentos. Caso tenha um vazamento do apartamento 92, no apartamento 82, sabendo que o seguro contratado possui cobertura de responsabilidade civil familiar, qual será o parecer da seguradora? Lembra do terceiro lá que a gente falou? Mesma coisa aqui, pessoal. Eu tenho responsabilidade civil familiar, né? Beleza. Em relação a terceiros. Se eu tenho os 2 apartamentos, a Ana Maria comprou os 2 apartamentos. Ah, mas um é do pai dela. Mas lembra, pai, mãe, irmão, parentes, né? Não são terceiros. Ou seja, a alternativa aqui, que vai ser a certa, é aquela que é a menos provável quando a gente fala de, geralmente é a mais comprida, é que tem mais informação, né? A gente ouve muito falar isso. Porque a alternativa certa aqui, qual que será? Não será passível de pagamento. Ó, alternativa A, solicitará 3 orçamentos para verificar o valor que será pago pelo dano causado pelo apartamento 92 no 82. Não, porque não chega nesse ponto, porque antes ela é não passível de pagamento. Enviará um perito para verificar o valor que será pago pelo dano causado pelo apartamento 92 no 82. Ana Maria deve acionar a SUSEP para saber qual o capital segurado relativo ao evento em questão. Também não. Então, a alternativa certa é que não é passível de pagamento, porque tem que ficar claro aquele entendimento para a gente do que é ou não terceiro aqui. Beleza? Então, a alternativa B da pergunta número 10. Vamos agora para a pergunta número 11. A gente vai fazer hoje mais que o dobro de perguntas que vocês vão fazer no dia da prova, tudo bem? Ó, quanta informação a gente está trazendo aqui, né? Além dos outros exercícios que vocês já têm. Então, quer dizer, é muito exercício, muita pergunta para que vocês cheguem o mais afiados possíveis lá para fazer as perguntas da prova. Então, vamos lá. Pergunta número 11. Um segurado fez uma proposta para a contratação de um seguro residencial para uma seguradora. No dia seguinte ao pagamento do prêmio, seu imóvel já estava segurado. Sabendo que a seguradora tem até 15 dias para negar uma proposta e que nesse caso tivemos um evento coberto no 11º dia, em qual dos casos abaixo o sinistro não será pago? Então vamos recapitular essa informação. Como que funciona aqui? Sempre, qualquer seguro, ele é contratado a partir de uma proposta. O que quer dizer o termo proposta? Eu estou propondo algo, alguma coisa para alguém. Então, o segurado ele propõe para a seguradora que ela aceite os riscos dele a partir daquelas condições. Beleza. Ele vai propor aquilo e a seguradora vai fazer a análise. A seguradora tem até 15 dias para negar essa proposta. Qual que é o mecanismo disso? Ele faz a proposta e paga o prêmio. Passou da meia-noite, ele já está segurado. A seguradora tem 15 dias corridos para negar essa proposta, para não aceitar. Se ela não negar em 15 dias, ela aceitou. Se tiver um sinistro nesse período, ele está coberto. Desde que a seguradora não tenha informado que não aceitou. Se eu informei o segurado no 10º dia que eu não ia aceitar o risco e teve um evento no 11º, no 12º dia, não está coberto. Tudo bem? Está claro aqui? E aí eu vou emitir a apólice, que é o contrato efetivo à operação de seguro, posterior a esse período de análise. Tá? Então vamos lá. Em qual dos casos abaixo o sinistro não será pago? Caso a seguradora já tivesse determinado internamente que não aceitaria o seguro, mesmo sem ter informado o segurado. Não. Eu posso ter internamente lá, eu já coloquei no montinho das propostas que eu vou negar. Só que se eu não avisei o cara, ele não sabe. Então não tem como, tudo bem? Fica a critério da seguradora tal análise. A análise de aceitar ou não é a critério dela. Agora, não é a análise dela se o sinistro será pago ou não. O sinistro, se ele for
se ele estiver dentro das regras, enfim, ele deve ser pago desde que a seguradora tenha recebido a proposta e não tenha negado ela ainda. Ela é obrigada a pagar. Até o 15º dia, nenhum sinistro é coberto. Acabei de explicar para vocês, né? Não tem nenhum fundamento aqui, não tem nada a ver com isso. Os sinistros são cobertos, sim. E caso se caracterize a falta de boa-fé por parte do segurado, aí sim, se caracterizar que o segurado faltou com a boa-fé, que ele não cumpriu algumas questões obrigatórias, né? E que vem a partir do princípio da boa-fé. E aí, quando eu falo da boa-fé, ele colocou informações divergentes lá no questionário, ele potencializou os riscos, alguma coisa que ele fez que descaracterizou a boa-fé entre as partes. Aí sim, não vai ser passível de pagamento. Mas a falta de boa-fé, ela desobriga a seguradora do pagamento independente do prazo. Tudo bem? Então aqui é uma pergunta que mistura dois conceitos e aí tem que estar muito claro para vocês esse mecanismo de contratação da proposta. Beleza? Então, pergunta 11, alternativa D de dado. Marisa contratou um seguro de acidentes pessoais. Após a análise, a seguradora identificou que ela tinha histórico negativo, com participação em casos de lavagem de dinheiro. No 13º dia, após a proposta de seguro, foi enviada a correspondência informando a não aceitação do risco. Então a seguradora recebeu a proposta, aí no 13º dia, o que ela fez? Cancelou. Está no direito dela, beleza. Ela achou que não era interessante assumir o risco daquela pessoa e cancelou. Sem problema, tá certinho. Identifique a alternativa abaixo que está incorreta. Vamos lá. Caso tenha ocorrido sinistro coberto, ou seja, se é um sinistro relativo a acidentes pessoais, anterior ao 13º dia, o mesmo será pago. Está correto. Opa. Está correto. Se teve um sinistro, ele vai ser pago. Ela não tinha sido cancelada ainda, anterior ao 13º dia, está correto. A seguradora deverá informar ao COAF da tentativa de lavagem de dinheiro a partir do seguro. Deixa essa alternativa aqui, que a gente já volta nela. Caso tenha ocorrido o sinistro coberto posterior ao 13º dia, o mesmo não será pago. Está correto o que está escrito aqui. Se tiver um sinistro posterior, não vai ser pago. Beleza, é isso mesmo. O prêmio pago será devolvido para a segurada. Sim, quando a seguradora cancela a proposta, ela devolve o prêmio para o segurado. Por eliminação, a gente chega na alternativa B. E aí, olha que interessante que essa alternativa B, tá? Lá no texto, em algum momento, ele fala que a pessoa tem um histórico de participação em lavagem de dinheiro. Agora, o fato da pessoa ter um histórico de participação em lavagem de dinheiro não comprova que a contratação do seguro represente lavagem de dinheiro. Não tem indício claro ali. Não falou em nenhum momento no texto, por exemplo, que ele não sabia da origem do valor. Enfim, não tem nada que comprove ali. Logo, não deve informar o COAF, não tem nenhuma relação disso. Tá? Eu não consigo comprovar que ela contratou o seguro para fazer lavagem de dinheiro, né? Não tem indícios claros aqui. O que fala ali é só que essa pessoa tem um histórico. E aí, se ela tem um histórico, a seguradora pode falar que, ó, já que tem um histórico, eu prefiro não assumir esse risco. Problema nenhum, tá? Mas não tem nada que caracterize ali efetivamente a lavagem de dinheiro nessa operação. Então, pergunta 12, alternativa B de bola. Pergunta 13. Ó, a gente está quase fazendo uma prova inteira já, hein? E a gente vai fazer 37, Thiago. 37 perguntas hoje, hein? A gente vai estudar. De acordo com o Código Civil, o segurado tem algumas obrigações junto à seguradora, quando dá contratação de um seguro. Identifique dentre os itens abaixo qual não consta dentre as obrigações. Então vamos lá. O mercado de seguros é um mercado muito regulado e deve ser, até pela importância que eu já mencionei dele para o sistema financeiro e para o sistema econômico do país, né, para o desenvolvimento do país como um todo, das empresas, então é importante, mas ele deve ser muito regulado. Tá? Tem lá no Código Civil, tem até na apresentação de vocês, depois revejam lá se vocês acharem importante, uma parte que eu falo
das obrigações do segurado, tá? Vamos ler então as alternativas e aí a gente vai entender o que o segurado deve ou não fazer. Abster-se de agravar o risco, não praticar ato ilícito, não contratar outro seguro para o mesmo bem e pagar o prêmio. Então, de baixo para cima aqui, ó. Pagar o prêmio é uma questão até certo ponto óbvia, né? A operação não se caracteriza por repasse de risco e prêmio. Se o segurado não pagar o prêmio, não existe operação, né? Então, pagar o prêmio já está intrínseco ali. Abster-se de agravar o risco. É óbvio que ele tem que se abster de agravar o risco. Ah, eu fiz um seguro do meu carro. E aí agora eu vou andar a 100 por hora nas estradas. Nas estradas não, nas ruas de São Paulo, que o limite hoje é uns 50 por hora. Não faz sentido, né? Eu não estou me abstendo de agravar o risco, eu estou agravando o risco. O risco que a seguradora assume, qual que é? O risco de eu, Vladimir, condutor de um veículo, relativo às características do meu perfil, ela faz um mix das características do meu perfil com a do meu veículo. Quais são as características relativas aos dois, né, que fazem com que eu chegue lá a um custo que ela imagina. Ela não consegue contabilizar, nem calcular, nem projetar, por exemplo, quanto que eu infrinjo de regras. Ela trabalha dentro das normas, né? Então, eu tenho que me abster de agravar o risco e não praticar ato ilícito. Não faria sentido algum. Não contratar outro seguro para o mesmo bem. Isso aqui não está lá na regra. Lá na regra tem uma informação que é parecida com isso, mas não é isso. Qual que é a informação que tem lá? Informar para a seguradora qualquer outro seguro que tenha para o mesmo bem. Por exemplo, eu tenho seguro residencial. Vou fazer outro seguro para minha casa, eu tenho que informar as seguradoras. Elas devem estar cientes ali que eu tenho essas duas apólices de seguro, tá? Então, eu posso contratar o seguro para o mesmo bem? Posso. Veículo, por exemplo, não é efetivo contratar, até porque se eu tiver um sinistro, eu vou receber uma vez só. Agora, do imóvel, pode ser efetivo se eu tenho uma casa lá que eu tenho que fazer um seguro de 1 milhão e eu fiz 300 mil no lugar, eu faço mais 500 no outro. Eu nem cobri total o meu risco, eu cobri em parcial, em 80%. Eu tenho 800 mil de cobertura, mas eu tenho em 2 seguradoras. Posso fazer isso, não tem problema. Tem que se estruturar uma operação de co-seguro, né? Mas deve-se sim informar a seguradora disso. Beleza? Então, pergunta 13, alternativa D de dado. Pergunta 14. Marcelo comprou um veículo, 0 km e fez seguro para o mesmo. A seguradora fez o seguro com a nota fiscal do veículo, sem a realização de inspeção prévia. Marcelo trocou as rodas do veículo para deixá-lo mais esportivo em um comércio especializado em rodas perto de sua casa. Caso tenha um sinistro por colisão, a seguradora. Então o que acontece aqui, ó? Lembra lá que a gente falou da inspeção prévia? A vistoria, né? Nesse caso, houve a vistoria, a inspeção? Física ali não houve. Mas qual que é o item, qual foi o bem que a seguradora assumiu? O veículo 0 km que o Marcelo comprou. Esse é o item, esse é o bem segurado. É isso que ela está assumindo de risco. O que aconteceu? Ele trocou as rodas. É uma troca que gera uma mudança estrutural. Se gerou uma mudança estrutural, a gente vai ter um problema aqui. Porque a seguradora não foi avisada, né? O que vai acontecer então? Paga o sinistro após a análise do perito? Não, esse é o fluxo normal, né? Não pagará, já que deveria ter sido informada, já teria sido feito um endosso para alteração no carro. Essa é a alternativa correta. Pagará mediante análise da roda que Marcelo colocou no veículo? Não. Alternativa certa é a alternativa B. Ah, mas em um caso, a seguradora pode analisar. Pessoal, pensem que a prova ela vai ser objetiva em relação às regras. Se você contratou um seguro e você fez alguma alteração, não é passível de pagamento. Se por uma questão comercial, por um interesse da seguradora, ela vai querer fazer uma análise e ver que efetivamente aquilo, ela aceitaria aquele mesmo risco, então ela vai pagar para aquele segurado, porque ele tem um histórico. Aí são questões comerciais, administrativas, internas da seguradora. Tem muito caso que a seguradora paga quando ela não deveria ter pago, né? E tem casos também que elas não pagam quando deveria ter pago e as pessoas vão na justiça e conseguem ganhar posteriormente, tá? Mas a prova a gente sempre vai tratar em relação a
regra, beleza? A regra é que se você mudou alguma coisa, você tinha que estar avisado. Não avisou, não vai pagar. Simples assim, beleza? A apólice será cancelada e o valor do prêmio devolvido para o Marcelo. Então eu assumi esse risco, o cara potencializou o risco e ainda vou devolver o dinheiro para ele? Não faz sentido, né? A gente não tratou em nenhum momento alguma regra parecida com isso daqui. Beleza? Então, questão 14, alternativa B de bola. Questão 15. Caio estava com seu veículo parado no semáforo, quando recebeu uma colisão traseira. Ao perceber que o motorista responsável pela colisão não tinha seguro no seu veículo, ele fez boletim de ocorrência e acionou sua seguradora. Após a seguradora do Caio fazer o conserto do seu veículo, ela... Então o que aconteceu aqui? Ó? O Caio tem seguro, e por que a gente faz seguro de carro? Se alguém bater no seu carro, se você bater no carro de alguém, se alguém roubar seu carro, você não tem problema. Não é isso? Porque às vezes a pessoa bate no seu carro e ela não tem seguro. Aí você vai ficar esperando a pessoa guardar dinheiro, ela um dia poder te pagar para arrumar seu carro? Não. Você tem um seguro justamente para receber, ter o conserto do carro e você poder andar com o seu carro. O que vai acontecer aqui então? Então vamos de baixo para cima. O que a seguradora deve fazer? Contabilizar os danos em seus custos operacionais sem a possibilidade de recuperar parte dos mesmos? Está errado. A gente já vai ver qual que é a alternativa correta e que ela sim pode recuperar. Deve colocar o CPF do motorista responsável pela colisão em uma lista interna para não tê-lo como cliente. Se ela quiser fazer isso, ela pode ir lá, um controle interno dela. Mas não é que ela deve, que seja uma obrigatoriedade. Lembra? Falei anteriormente, a prova trabalha em cima das regras. Tudo bem? Prestará apoio jurídico para que Caio consiga receber os valores relativos aos danos causados. O Caio já recebeu. O carro dele já não está arrumado? Ele já recebeu os valores, né? Não o valor monetário, mas ele teve o conserto do veículo. E a alternativa A, que é a alternativa correta, tem o direito de cobrar o motorista responsável pela colisão, substituindo ao Caio nos direitos relativos ao evento. E aí aqui é o conceito que a gente chama de subrogação. Beleza? O que acontece? Faça um seguro, não sou responsável por aquele dano, mas eu tenho seguro, então eu estou coberto. Minha seguradora vai lá e me suporta. Só que depois disso, o que ela vai fazer? Ela vai até o fim do mundo para tentar receber a parte dela. Se ela conseguir receber total, parcial, aí é um problema dela. Mas aqui é o conceito de subrogação. Ela assumiu o risco no seu lugar, o risco se efetivou, beleza, ela te pagou. Só que se ela conseguir receber alguma coisa a partir daquilo, aí é de direito dela. Por quê? Se não batem no meu carro, eu tenho seguro. Aí a seguradora vai lá e arruma. Aí eu vou, processo o cara e ganho o dinheiro dele. Aí eu fiquei com o carro bom e com o dinheiro. Seguro não é para ter ganho, é para repassar o risco. Repassei o risco, ele se efetivou, resolveu. Essa é a operação. Tudo bem? Volto a ressaltar. Se ficar clara aquela operação que a gente viu lá atrás, conceitos como esses aqui, ficam muito mais claros para a gente, muito mais simples. Tá bem? Então, a alternativa certa aqui é a alternativa A. E aí o termo técnico é o conceito de subrogação. Tá? Poderia trazer o texto falando que, diante disso, a seguradora tem o direito de cobrar o motorista responsável e tal. A esse direito, né, a esse princípio se dá o nome de princípio de subrogação. Tá bom? Pergunta 16. Seguros de vida se caracterizam pelo pagamento por morte do capital segurado aos beneficiários. Outros seguros se caracterizam pelo pagamento do capital segurado para seus titulares. Então, seguros de vida, eles pagam por morte, e aí quando eles pagam por morte, é sempre para um beneficiário, né? Por questões óbvias. E outros seguros, N seguros, pagam para os titulares do seguro, para o titular da apólice, tá? Diante disso, o que a gente pode dizer? E aí ali ele está falando as alternativas em relação aos prazos que as pessoas têm para receber essa grana. E aí aqui não tem como, a gente vai precisar decorar, saber esse negócio. Titular tem 1 ano ou 12 meses para receber sinistro.
beneficiário tem 36 meses. É mais ou menos assim, o cara tem um seguro de vida que tem lá uma cobertura também por invalidez total ou parcial, enfim. E aí ele perdeu um braço. Esse seguro de vida cobre invalidez. Se ele perdeu um braço, ele vai lá e dá entrada. Qual que é o prazo que ele tem para dar entrada e para receber? 12 meses. Se esse cara vier a falecer futuramente e tiver ainda o mesmo seguro, quem vai receber esse valor? O capital segurado, seus beneficiários. E aí, para dar entrada, a partir da data do óbito, esses beneficiários vão ter 36 meses. Beleza? Fiquem atentos aí a esses detalhes que são bem importantes. Costuma cair uma pergunta na prova falando disso daqui. E aí a gente tem que ter bastante atenção, que é um pontinho que dá para levar de forma tranquila, só relembrando aí a regra. Eu não sou muito da parte de decorar, não fico falando para vocês decorarem as coisas, mas aqui a gente vai precisar saber de 1 e 3 anos, aí como vocês conseguirem colocar aí na cabeça de vocês mais tranquilamente. Beleza? Pergunta 16, então, alternativa C de casa. Aqui eu dei o exemplo do seguro de vida, mas é para qualquer seguro. Titular, 12 meses. Beneficiário, 36. Sempre assim. Tudo bem? Pergunta 17. Carlos contratou um seguro residencial pensando em minimizar os riscos relacionados a seu imóvel. Seu imóvel está em região privilegiada, no qual o valor cobrado pelo metro quadrado é bem elevado. Sabendo que ele contratou o capital segurado para sua casa no valor de 1,5 milhão de reais e que no valor máximo de sinistro seria de 850 mil reais, podemos dizer que esse é um erro muito comum que as pessoas cometem em relação ao seguro residencial, tá? Porque, por exemplo, seguro de vida, a gente não pode falar se o valor que a pessoa contratou é muito ou pouco, a gente pode falar a partir de conceitos técnicos, mas se essa pessoa sentir necessidade ou ela se sentir confortável com uma pólice maior ou menor, acaba tendo uma relevância dessa decisão. Seguro de veículo, você faz pelo valor de referência do veículo, né? O seguro de imóvel é um pouco mais difícil da gente conseguir contabilizar esse tipo de valor. Por quê? Vamos pensar que o imóvel do Carlos valesse lá, o valor de mercado, 1,5 milhão de reais. Se ele tiver um sinistro que seja uma casa e pegou fogo, sobrou nada. O valor de mercado da casa é 1,5 milhão de reais. O valor de mercado leva em consideração o quê? O local onde está esse imóvel, é o valor do metro quadrado, que no texto ele fala que o valor é bem elevado, né? Então aqui nunca faz sentido contratar 100%. Não tem uma regra que a SUSEP coloque, tampouco o Planejar coloque lá para vocês, não tem um percentual que vocês precisem decorar, tá? O mercado trabalha com sugestões a partir de, se é um apartamento, alguma coisa entre 45% e 50%, porque geralmente já tem uma pólice lá do condomínio, e se for um imóvel residencial, alguma coisa entre 65% e 70%, tá? É o que se sugere, mas fiquem tranquilos que isso é informação complementar para vocês e não informação para a prova, tá? Sabendo que o valor máximo, então, do sinistro é de 850 mil, ó, ele tem um capital de 1,5 milhão e ele tem um sinistro máximo de 850 mil. Ele tem, então, 750 mil aqui, 650, né? Desculpa. A mais, né? Um valor aí superior ao que ele deveria ter contratado, tá? Vamos ler então as alternativas para a gente chegar na resposta. O seguro não terá validade por ter sido contratado em valor superior às necessidades. Não tem nada que diga disso, não diga isso, tá? Então não é que o seguro não tem validade, na verdade ele não vai conseguir usar total desse capital segurado, mas não que o seguro não tenha validade. O capital segurado, além dos 850 mil reais, é nulo. Essa é a alternativa correta. É isso mesmo. Ó. Se ele tiver o pior sinistro, quanto que vai ser? 850 mil. E o que ele tem a mais? É nulo. Não tem validade nenhuma. É um capital segurado nulo. Caso tenha um sinistro, Carlos terá direito a receber os prêmios pagos em valor superior à sua necessidade. Também não. Lembra, não faz sentido o cara receber valor superior à necessidade dele, superior ao sinistro, ao evento que ele teve. E alternativa D, Carlos poderá repassar o capital segurado excedente para seu imóvel de veraneio. Também não faz sentido algum.
a seguradora, se ele tiver um imóvel de veraneio e quiser fazer um seguro, o que a seguradora vai fazer? Vai falar, cara, é o seguinte, vou fazer uma análise desse outro imóvel e a gente faz uma outra apólice. Não tem como ele repassar esse capital segurado para o imóvel de veraneio, tá? Não tem nenhum mecanismo aí que trate dessas questões. Pessoal, aqui a gente está terminando a questão 17, a gente está praticamente na metade do simulado, tá? Então a gente vai fazer a nossa pausa e aí a gente volta daqui a pouco para fazer o restante, terminar aí as 37 perguntas e finalizar essa aula importante para vocês na reta final aí da preparação para o CFP. Beleza? A gente se vê daqui a pouquinho. Tudo bem, pessoal? A gente está de volta. Bora continuar aí no mesmo ritmo, fazendo um monte de exercício, tentando trazer os conceitos aí, reavivar para vocês ficarem mais aptos possível para passar na prova. Beleza? Então vamos lá, a gente parou na 17, agora a pergunta 18. Uma operação importante para a solidez do mercado de seguros é o resseguro. Operação que consiste na cessão de riscos assumidos por uma seguradora para uma resseguradora. Identifica a alternativa incorreta a respeito desse tipo de operação. Então vamos lá, só para a gente recapitular. Como que funciona uma operação de resseguro? Eu tenho aqui uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que ela faz um seguro com uma seguradora. Essa seguradora, a partir lá do IRB, ela vai fazer a operação de resseguro. E aqui tem as resseguradoras. Tudo bem? Esse é o mecanismo básico aí do mercado, tá? O que a gente precisa ficar atento? Como que funciona, quem que é quem aqui nessa operação, qual que é o direito, o dever de cada um, né? Isso tudo vai ser importante para a gente entender todo o mecanismo dessa operação. Então vamos lá, alternativa A. O resseguro pode ser feito em casos onde a seguradora esteja com elevado risco assumido em relação às suas reservas técnicas. Tá certo, né? Então se a seguradora está lá com um risco muito elevado em relação à reserva técnica dela, ela precisa fazer o resseguro. A SUSEP fica acompanhando isso de tempos em tempos. Como que funciona? Para cada seguro que a seguradora faz, então ela tem lá seguro de vida, auto e outros ramos que ela vai fazer de seguro. Para cada ramo de seguro que ela tem, por risco assumido, ela tem um percentual que ela precisa ter lá de reserva técnica, que é um volume de recursos que ela tem que ter guardado para cumprir, para suprir a sinistralidade daqueles seguros que ela tem assumidos. O que acontece aqui? Se a gente tiver uma seguradora onde ela está vendendo muito, então ela está com um risco assumido muito elevado, só que em contrapartida ela está com uma reserva técnica baixa, ela está com uma reserva técnica descasada em relação ao volume de seguros que ela tem vendido, comercializado. Tá? O que a gente vai ter? A gente vai ter um gap, e aí esse gap vai ser suprido com ela fazendo um resseguro, que ela diminui os riscos que ela tem assumidos ali. Tá? Alternativa B, o resseguro é uma operação intermediada pelo IRB, Instituto de Resseguro do Brasil. Pô, acabei de falar, né? É isso mesmo. Para que a seguradora faça um resseguro, ela precisa da anuência do segurado. Tá errado, pessoal. Não precisa da anuência do segurado. Ó. A operação de seguro é essa daqui. O segurado foi lá e fez uma operação de seguro com uma seguradora. Acabou. Se a seguradora vai fazer o resseguro, se ela não vai, o que ela vai fazer, não tem nada a ver. O segurado não tem nada a ver. Por quê? Quem é o risco em todo momento para esse segurado? A seguradora. Se tiver qualquer sinistro, é a seguradora. Ele sempre vai ter que acionar ela em caso de qualquer problema. A relação comercial dele é com ela. O resseguro funciona basicamente como uma operação onde a seguradora faz um seguro do seguro. E aí ela não precisa da anuência do segurado. Ele não tem nenhuma gerência, nenhuma gestão em relação a isso. Tá bem? E a alternativa D, quando uma seguradora precisa mitigar seus riscos, ela faz uma operação chamada... Desculpa, quando uma resseguradora precisa mitigar seus riscos, ela faz uma operação chamada retrocessão, similar à operação de resseguro. Isso mesmo. Ó. Essas resseguradoras aqui, quando elas também precisam de diminuir lá
o risco delas, ou quando elas querem mitigar, né, diversificar, elas fazem uma outra operação. E aí o que acontece? Eu tenho aqui uma seguradora que fez uma operação de resseguro. E aí as resseguradoras, que são essas daqui, ó, elas podem também fazer outras operações aqui, que vão se chamar retrocessão. E aí esse negócio vai virando uma teia de aranha. E quanto mais pulverizado o risco, menor é o risco desse mercado, menor é a chance de ter quebra de seguradoras, menor é a chance de pessoas que contrataram seguros, pagam seus prêmios, não terem o capital segurado no momento de um sinistro. Tudo bem? Então, pergunta 18, alternativa C de casa. Vamos agora então para a pergunta número 19. Qual o principal motivo para que uma seguradora faça uma operação de resseguro? Então, a gente acabou de falar sobre resseguro, né? Vamos rever agora então qual que é o principal motivo. A outra sinistralidade de um produto específico, a sinistralidade não é o item mais relevante, né? Não é aquilo que mais pesa para a seguradora contratar. Além disso, se ela tem uma alta sinistralidade, ela deve cobrar prêmios mais elevados por aquele seguro e não fazer uma operação de resseguro, tá? Insuficiência das suas reservas técnicas em relação aos riscos assumidos. É isso aí, pessoal. Alternativa B é a alternativa correta aqui, tá? Alternativa C, solicitação do segurado. Também não. Lembra, o segurado ele não precisa nem da anuência. Não faz sentido nenhum que ele solicite a operação de resseguro. E insuficiência dos riscos assumidos em relação às reservas técnicas. Na verdade aqui, ó, eles estão invertidos, tá vendo? Eles inverteram aí, a gente inverteu aí a frase, tá? Então, na verdade, não é insuficiência de risco, é insuficiência de reserva em relação ao risco. Tudo bem? Então, pergunta 19, alternativa B de bola. Quando um segurado precisa repassar um risco, porém nenhuma seguradora está disposta a aceitar esse risco na sua totalidade. Diante disso, seu corretor lhe propõe a divisão do mesmo entre duas seguradoras. A esse tipo de operação se dá o nome de... Então vamos lá, ó. O resseguro, que é o que a gente estava vendo agora há pouco, quem faz é a seguradora. Que ela vai lá e divide esse risco. A retrocessão, quem faz é a resseguradora. O autosseguro é quando eu tenho lá minha reserva. Então, por exemplo, eu tenho um carro de 80 mil reais. Eu não quero fazer seguro, eu quero ter uma reserva lá suficiente para caso alguém roube meu carro, eu possa comprar outro. Então eu deixo lá mais 80 mil reais guardado, tá? Esse é o conceito básico de autosseguro. E o co-seguro é uma operação onde um segurado contrata duas seguradoras, que é o que ele está falando ali pra gente. Então a alternativa certa aqui, ó, alternativa D de dado, é o co-seguro, tá? O que é importante aqui, pessoal? Só para a gente relembrar então. O co-seguro é uma operação que eu vou contratar o seguro para um item, para um bem específico. Eu não consigo que uma seguradora só aceite ali todo o capital segurado que eu preciso. Então eu faço uma operação de co-seguro. A varejo é muito pouco comum, né? As instituições nem gostam de fazer. Agora, grandes apólices, grandes riscos, sim, elas até preferem fazer a questão do co-seguro, tá? E aí como que vai funcionar? É emitida uma apólice e quem garante essa apólice são as duas seguradoras. É denominada uma seguradora líder, que é a seguradora que vai ficar com toda a parte operacional do negócio, ou seja, ela vai emitir a apólice, ela vai fazer as vistorias, ela vai fazer toda essa parte, tá? Caso de sinistro, o segurado aciona quem? A seguradora líder, tá? Então essa é a mecânica da operação de co-seguro, tudo bem? Fiquem atentos, essa operação, quem contrata é o segurado, tá?
óbvio que por intermédio de um corretor e tal, mas ele que contrata, já colocando ali as 2 ou mais seguradoras que ele quiser para assumir aquele risco. Beleza? Então, pergunta 20, alternativa D de dado. Pergunta 21. Uma seguradora fez um resseguro de uma apólice de elevado capital segurado. Caso tenha um sinistro, ela deverá acionar a seguradora. Opa, peraí. Acionar a seguradora que ele contratou e proceder com o sinistro. Entrar em contato com a seguradora líder. Então vamos lá. Ó. É uma apólice de resseguro, certo? Se teve um sinistro, a pessoa vai falar com a seguradora líder? Não, porque aqui só tem seguradora líder se é um co-seguro. Verificar quem é o responsável pelo sinistro que será definido pelas seguradoras? Também não faz muito sentido. Acionar a SUSEP para que ela ajude no sinistro? Não, eu só vou acionar a SUSEP se eu não conseguir resolver com a minha seguradora. Né? Então a 21 aqui é a alternativa que é a mais simples mesmo. Acionar a seguradora que ele contratou e procedeu ao sinistro. Eu sou gestor de um shopping. Fiz o seguro lá com uma seguradora ABC. A seguradora ABC, em contrapartida, pegou essa apólice gigante de um valor muito elevado, foi lá no IRB e fez um resseguro dessa apólice. Beleza? Tive um sinistro. Com quem que eu falo? Seguradora ABC. O meu contato é sempre com ela. Tudo bem? Sempre com a seguradora ABC. Ela é o meu contato. Então, o segurado sempre vai acionar a seguradora que ele efetivamente contratou. Tá bem? Então, 21 aqui é a alternativa A. 22. Carlos contratou um seguro para seu veículo com cobertura compreensiva. Durante o final de semana, ele estava alcoolizado e foi responsável por uma colisão que não deixou feridos, porém gerou danos a seu veículo e ao veículo de terceiros. Nesse caso, então vamos lá. A seguradora pagará a cobertura de casco, não pagará. E aí aqui, os exercícios, óbvio que a gente tentou separar conceitos, né? E a gente já está chegando agora na parte de produtos, mas eles vão se misturando, né? Então, como vocês já viram o curso todo, a gente já começa a mesclar um pouco. Aqui é pouco relevante o fato da cobertura do veículo ser compreensiva, que era num final de semana, enfim, que não deixou feridos. O que é relevante para a gente? Que ele tinha um seguro de um veículo e ele foi responsável por uma colisão e ele estava alcoolizado. E aí você dirigir alcoolizado é um ato ilícito. E a gente lembra lá da obrigação do segurado. Qual que é a obrigação do segurado? Abster-se de agravar o risco e não cometer atos ilícitos. Ou seja, ele cometeu um ato ilícito. As alternativas elas vão propor que pague, ó. Paga a cobertura de casco, mas não paga para terceiro, paga para terceiro, mas não paga o casco, paga as duas. E, na verdade, a alternativa certa é a alternativa D, que não vai pagar nenhuma das coberturas. Afinal, quando você faz um seguro, a seguradora não está assumindo o risco de você dirigir alcoolizado. Ela está assumindo o risco de você dirigir, que é um risco diferente. Não tem nenhum seguro no mercado ainda motorista alcoólatra, tá? Não tem ainda, tá bom? Então, 22 aí, alternativa D de dado. Vamos agora então para a pergunta número 23. Qual dos seguros abaixo possui maior alíquota de IOF? Putz, preciso decorar, tem um monte de alíquota, meu Deus, vai me dar um trabalhão e tal. Galera, não precisa decorar. Vamos relembrar o que eu expliquei para vocês lá na aula, que é importante e vai ajudar, tá bom? Seguinte, quem determina as regras é o Conselho Nacional de Seguros e Previdência, certo? Então, o que o Conselho ele faz? Ele determina as regras as quais serão utilizadas aí para o mercado de seguros. Quando eles vão determinar lá, eles têm que cobrar impostos, né? E aí eles determinam qual que vai ser o IOF para cada produto. É cultural do brasileiro contratar os seguros que a gente tem mais comercialização, tá? Seguro de veículo e seguro residencial. São os mais vendidos. Qual que é um que o brasileiro não contrata por uma questão cultural, por N pontos? Vida.
diante disso, o que eles fazem? Eu tenho um seguro que a pessoa contrata. Se for mais barato ou mais caro, não interessa, ela contrata. Que são esses dois. E eu tenho um seguro que as pessoas não contratam. Que mesmo mais barato, elas contratam muito menos. Logo, eu tributo menos esse cara e tributo mais esses caras. Então, o seguro de vida, ele não vai ter nunca a maior alíquota de IOF dentro desse racional. O seguro habitacional é aquele seguro que é o seguro que é feito junto com a apólice, junto com a operação de crédito de um imóvel, da compra de um imóvel, tá? Não faz nenhum sentido a gente ter lá o seguro habitacional com uma alíquota de IOF muito elevada. Por quê? Eu vou onerar a pessoa por um prazo que pode chegar a 360 meses. Eu vou ficar cobrando um IOF alto do cara por um prazo que pode chegar a 360 meses. E é um seguro que as operações de crédito imobiliário obrigam lá que exista justamente para garantir a solidez do crédito imobiliário. Então não faz sentido aqui também. E o seguro-saúde? O governo sabe que ele não dá a saúde que ele precisaria dar para a população. Ele sabe que tem um gap gigante aqui. Então ele faz uma meia-culpa, digamos assim, e cobra alíquotas menores, né? Então não é o seguro-saúde também. Ou seja, os que têm a maior alíquota são os seguros de veículo, e aí eu informei aqui também o residencial, mas a pergunta em si fala só do seguro de veículo, tá? Tentem ter esse racional, qualquer coisa voltem lá, assistam essa parte da aula que eu explico para vocês. Lá tem os mais importantes, qual que é o percentual. De veículo é 7,38, que é um valor razoavelmente elevado, cobrado sobre cada prêmio, tá bom? Seja prêmio mensal, ou seja o prêmio pago uma vez ao ano, por apólice. Pergunta 24. Um médico deseja contratar um seguro para se proteger dos riscos de ficar inválido e não poder mais trabalhar, e também do risco de ser processado por pacientes. Diante dessas necessidades, qual a melhor combinação? O que a gente tem aqui, pessoal, que é importante, tá? Duas situações. Então, vamos lá. A prova é uma prova de objetividade. Ela é zero criatividade, beleza? Lembrem disso. O que a gente precisa entender, então? Quais são as coberturas que vão ser relevantes para que ele fique, para proteger ele de invalidez? Você acha que ele deve ter uma cobertura por invalidez total por acidente? Pô, sim, né? Se ele ficar inválido andando de moto, bater o carro, ele precisa de uma cobertura. É isso que ele me falou, que ele quer proteger de risco de ficar inválido. Ele precisa ter uma cobertura por invalidez funcional total? Pô, sim, precisa também, né? Ele precisa ter uma cobertura por responsabilidade civil profissional? Precisa. Por que ele precisa? Ó, ser processado por pacientes. O que é essa responsabilidade civil profissional? Lá no curso a gente fala da responsabilidade civil dentro do seguro residencial, né? Mas qual que é o racional da responsabilidade civil? Todo mundo tem a sua responsabilidade civil em relação aos seus atos. E aí, alguns atos são premeditados, e aí esses não são cobertos, obviamente, tá? Então ele é médico. Se ele fizer um procedimento não aprovado pela ANS, claramente, a seguradora não vai assumir. Agora, se aconteceu um acidente, teve um problema, foi uma falha não premeditada, ele está coberto, tudo bem? Por isso que você faz o seguro de responsabilidade civil profissional. E uma cobertura por invalidez parcial? Putz, ele precisa também, pessoal. Afinal, se ele ficar inválido parcialmente, eu não sei se ele vai conseguir trabalhar, enfim, tem um problema aqui, né? Então ele precisa das 4 coberturas. Então, exercício 24, alternativa C de casa. Beleza? Então aqui a gente viu, são coberturas todas diferentes, mas ele precisaria sim das 4. O ideal seria encontrar um produto que atendesse ele aí na sua totalidade, ou 2 produtos, né? Aí precisa ver o que ele vai encontrar de produto disponível no mercado dentro do que as seguradoras estão dispostas a comercializar. Tranquilo? Vamos lá então para a pergunta 25. Marcelo contratou um seguro de acidentes pessoais
Na proposta, ele informou que é publicitário. Afinal, é a profissão dele. Beleza. Sabendo que Marcelo vai todos os dias de moto ao trabalho, caso ele sofra um acidente de moto, este será... Vamos olhar de baixo para cima aqui, ó. Coberto pelo seguro parcialmente. Por que vai ser coberto parcialmente? Qual a informação que a gente tem que faz com que a gente entenda que é parcial? Será caracterizada a falta de boa-fé e o seguro será cancelado? Aqui, pessoal, qual que é o ponto? Qual que é a profissão dele? O que ele faz? Ele é publicitário. Ele vai por trabalho de moto. É o meio de transporte que ele se utiliza. Ele não está falando aqui que na proposta perguntava se ele andava de moto. Tudo bem? Aqui é para gerar uma dúvida que, por exemplo, se o cara é um motoqueiro, ele é motoboy, a profissão dele é trabalhar com transporte de qualquer coisa que seja via moto. Esse é o trabalho dele, é a atividade dele. E ele informar que é publicitário, que a atividade dele é trabalhar como publicitário, aí caracteriza a falta de boa-fé. Afinal, ele não é publicitário, ele é motoboy. Beleza? Negado pela seguradora, pois ele vai trabalhar de moto diariamente. Como eu falei para vocês, não tem nenhum problema ele trabalhar de moto. Não falou aqui que a seguradora perguntou se ele andava de moto e ele falou que não andava. A gente não tem essa informação. A gente tem que trabalhar com as informações que a gente tem. E a alternativa certa, a alternativa A, ele será coberto pelo seguro. Ele fez seguro de acidentes pessoais, sofreu um acidente, está coberto. Essas são as informações que a gente tem. Eu não sei se ele estava sem capacete, se ele potencializou o risco. Aí já é outro caso. Não é o que a gente está analisando aqui, a gente não tem essas informações. Beleza? Então, exercício 25, alternativa A. Exercício 26. Valdir contratou um seguro de vida com as seguintes características. Capital segurado por morte, 350 mil. Capital segurado por morte acidental, 350 mil. Capital segurado por doenças graves, 200 mil. Capital segurado por invalidez, 100 mil reais. Então esses eram os capitais segurados que o Valdir tinha contratado. Caso o Valdir sofra um acidente e venha a falecer em decorrência deste, qual será o capital segurado recebido por seus beneficiários? Ou seja, ele contratou esse seguro e sofreu um acidente e faleceu a partir desse acidente. Quanto que eles vão receber? Tá? Ah, se é morte acidental, então eles vão receber 350 mil. Isso já é certeza. Falou que ele teve alguma doença? Não, né? Teve alguma questão relacionada à invalidez? Invalidez é em vida, né? Se a pessoa vem a óbito, ela não tem a invalidez. Tudo bem? E aí aqui que está a grande sacada do exercício. Afinal, a gente eliminou a alternativa B, então, né? E a alternativa D. E aí a gente tem a letra A e a C. Então vamos lá. O que aconteceu com o Valdir? O Valdir morreu. Ele tem um capital segurado por morte. Então, se ele morreu, ele preencheu esse requisito. Beleza, ele morreu. Como que foi essa morte? A morte foi acidental. Então, ele também recebe, os beneficiários, né? Ele não, porque ele já morreu. Os beneficiários também vão receber o capital por morte acidental. Logo, os beneficiários receberão 700 mil reais. Aqui fica um lembrete, tá? Nesse tipo de exercício, eles podem colocar o mesmo valor, como a gente usou aqui, ou colocar valores distintos, tá? Quem já trabalhou com comercialização de seguros, em muitos treinamentos que a indústria de seguros dá para o pessoal que comercializa, eles falam de uma forma que comercialmente fique mais interessante para o viés do cliente, tá? Eles falam assim, se for morte acidental, dobra o capital. Não é que se for morte acidental, o capital é dobrado. É que se for morte acidental, ele recebe os dois capitais. O entendimento é esse. Se eles são iguais, como aqui, aí sim dobra o capital. Mas ele não necessariamente é igual. Pode ser que o de morte acidental seja 200 e o outro 350. Não tem problema. Podem ser valores distintos, tá bom? Fiquem atentos aí a um pequeno detalhe para não deixar passar um pontinho importante lá da prova, tá bom? Então, pergunta 26, alternativa C de casa. Tomara que não aconteça nada com o Valdir, né?
Pergunta 27. João tem 45 anos e 2 filhos pequenos. Suas maiores preocupações são a educação de seus filhos e uma renda futura para sua aposentadoria. Qual das combinações abaixo vai atender melhor às necessidades dele? Então vamos lá. Ele está preocupado com a educação dos filhos. Então, ele precisa ter um seguro educacional, que se ele faltar, vai cobrir o estudo dos filhos. Então, alternativa A, educacional, alternativa B, educacional, alternativa C, prestamista. Prestamista é quando é uma operação de crédito, né? A gente vai falar dele daqui a pouquinho. E a alternativa D também é o seguro educacional. A gente tem aí o seguro de vida inteira e os 2 dotais. O objetivo dele é uma renda futura para aposentadoria. Eu tenho o seguro de vida inteira, que é um seguro que eu pago, e que se eu morrer, alguém recebe. Mas ele nunca volta para mim. Logo, ele não tem nenhuma possibilidade de suprir a necessidade do João. Beleza. Ficamos entre o dotal misto e o dotal, que é o dotal puro, né? Quando tem só o nome dotal. Ele falou que tem a preocupação dele é morrer agora e faltar algum recurso para os filhos? Não, ele falou que era a educação. Se eu tenho um dotal misto, ele me paga por morte mais sobrevivência. Que a sobrevivência pode ser paga de uma vez ou pode ser paga em renda, depende de como a seguradora estruturar esse plano, tá? Então, os dotais atenderiam à necessidade dele lá de uma renda futura. O que acontece aqui? Ele não está falando que ele quer repassar o risco da morte. Ele está com medo lá, o risco dele é a sobrevivência. Então, diante disso, o dotal misto não faz sentido para ele. O que faz sentido para ele aqui seria o dotal. Então, a alternativa certa nesse caso é a alternativa D de dado. Tá? Lembra, o que está escrito lá? Ele quer uma renda futura. Ele está falando que quer deixar um valor em caso venha a faltar? Não falou isso. Ah, mas eu acho que ele precisaria ter. Lembra, a prova não é de criatividade, não é uma prova que está perguntando ali a sua sugestão. Ela está falando, as 2 necessidades dele são essa, ó, a educação dos filhos e uma renda futura para aposentadoria. É isso que ele quer saber, beleza? Fiquem atentos aí para a gente não perder esses pontos que são importantes. Então, pergunta 27, alternativa D de dado. Pergunta 28. Marcos e Eduardo são sócios em uma empresa. Cada um... pessoal, antes de ler essa pergunta inteira, essa pergunta, um aluno que fez a prova do final do ano passado, trouxe que caiu lá. É uma pergunta que eu achei até de um nível tranquilo, assim, pelo que a gente converse, pela complexidade da prova em geral, tá? Então, fiquem atentos aí, até para a gente não se confundir, a gente precisa entender os objetivos, né? Como qualquer seguro, eu preciso saber o que a pessoa precisa, o que ela quer, qual que é a necessidade dela, para depois fazer a melhor sugestão a partir do que a gente entende de cada produto. Marcos e Eduardo são sócios em uma empresa. Cada um tem participação de 50% na mesma. Sabendo que as famílias não têm conhecimento sobre a área de atuação da empresa, uma preocupação é uma possível sucessão. Ou seja, eles estão preocupados que se eles morrerem, se um dos 2 morrer, a sucessão familiar não seria o ideal, até porque a família não entende do business, né? Então ia influenciar negativamente a empresa e, consequentemente, o outro sócio. Diante disso, eles resolveram contratar um seguro para que, caso um dos 2 venha a falecer, o outro tenha recursos para comprar o controle da empresa da família do falecido. Então, se um morrer, eles querem que o outro tenha dinheiro suficiente para ir lá e comprar parte do falecido da sua família. E aí dominar, ter o controle lá da atividade da empresa. Qual a alternativa mais efetiva para a necessidade deles? Então, vamos lá. Vamos de baixo para cima nessa daqui, ó. Seguro empresarial, tendo a família como beneficiária. Seguro empresarial, as coberturas básicas são incêndio, raio. Cobre a vida de alguém? Não cobre a vida de ninguém. Olha ele aí de novo, empresarial. Ah, alternativa A e alternativa B, seguro de vida. Beleza? Então vamos lá. Seguro de vida tendo a família como beneficiário. Quem precisa ter o dinheiro para comprar a empresa? A família. Se o cara morrer, a família já vai ter o quê? Ela já vai ter 50% da empresa. E o sócio que ficou vivo aqui, o que ele precisa? Ele precisa ter a grana, o dinheiro para ir lá e
comprar essa parte. Se eu colocar a família como beneficiária, ela vai ter 50% da empresa e ela vai ter o dinheiro suficiente para ir lá e comprar a parte do outro sócio. Tá claro? Então aqui, entre a alternativa A e a alternativa B, a que vai ser mais efetiva é a alternativa A. Onde, se um dos sócios vier a falecer, o outro sócio vai ter recurso suficiente para comprar a participação do outro na empresa. Beleza? Então a alternativa A é a alternativa correta aqui no exercício 28. Exercício 29. Otávio contratou um seguro de vida inteira com as seguintes características. Capital segurado de R$200 mil, prêmio mensal de 250, pagamento do prêmio todo dia 5. Otávio deixou de pagar o prêmio de 5/3 e faleceu em 2/4. Tendo em vista que seus beneficiários acionaram a seguradora, isso tudo de 2015, tá? Tendo em vista que seus beneficiários acionaram a seguradora no dia 20/4 de 2018, qual o valor do capital segurado que eles terão a receber? Pessoal, pergunta tem que ter a sacada de lembrar todas as regras desse negócio, senão a gente vai errar. Por quê? Seguro de vida tem um negócio chamado prazo de graça. Como funciona o prazo de graça? Vamos lá. Ele pagou aqui 5/2. Ele não pagou 5/3. Certo? Ó, deixou de pagar o prêmio de 5/3. E ele faleceu dia... Faleceu dia 2/4. O que acontece? A regra é, se ele não pagar 3 prêmios, o seguro é cancelado. A regra geral do SUSEP. Ele não tinha pago um prêmio, logo o seguro dele aqui estava válido. E aí o prazo de graça diz o quê? Se ele está devendo aqui R$250, né? Porque aqui ele pagou, aqui ele não pagou, ficou devendo então 250, e ele morreu aqui antes do outro dia 5. Quanto que a família receberia, né? 200 mil, menos 250, 199, 750. Porém, contudo, todavia, a gente tem uma outra informação muito relevante que muda todo o cenário. Qual que é a outra informação? Ele morreu dia 2/4 de 2015. Quando que eles acionaram a seguradora? 20/4 de 18. O prazo é maior do que 36 meses. E agora, galera, o que acontece? Quem vai receber é o titular ou são os beneficiários? O beneficiário. E o beneficiário tem direito até 36 meses. Se é maior do que 36 meses, quanto eles terão direito a receber? Alternativa B, R$0. E aí eu posso ter lembrado da regra do período prazo de graça, feito todo esse racional aqui que eu fiz aqui embaixo, né? Todas essas contas, e aí eu chego lá, nos 199,750, só que eu não tenho atenção para os 36 meses. E aí eu deixo escapar um ponto importante que poderia me ajudar lá no total da minha prova. Tá bom? Fiquem atentos. Lembra lá da regra dos 36 meses para beneficiário, dos 12 para o titular, aqui ela também se aplica. Tá? Então, alternativa B, quanto que eles têm direito a receber? R$0. Exercício 30. Você fala, pô, tá repetido esse cara. Não é possível. Vamos ler de novo, ó. Otávio contratou um seguro de R$200 mil, prêmio de 250, pagar dia 5. Deixou de pagar o prêmio de 5/3 e morreu dia 2/4, de 2015. Tendo em vista que os beneficiários acionaram a seguradora 20/4 de 2015. Ah, já mudou. É outro exercício, não é o mesmo exercício. Eles são muito parecidos. Eles têm um número diferente. E aí a gente volta aqui e a gente já tinha feito esse exercício. Se o beneficiário tivesse direito a receber, a gente já sabia quanto eles teriam direito a receber. Né? Então, o conceito de prazo de graça, né, só para a gente recapitular aqui, o que ele quer dizer? Que é o prazo onde eu posso ficar inadimplente com o meu seguro e que mesmo assim eu estou coberto.
O prazo de graça ele vai funcionar para o seguro de vida, tá? Para os outros seguros ele não existe. O prêmio está em atraso, o seguro tá, a cobertura do seguro está suspensa. Por que tem essa regra? A SUSEP coloca essa diferença para o seguro de vida. Vamos pensar. A pessoa tem um seguro de vida. Pagou lá durante alguns anos e tal, paga um seguro de vida inteira, mês a mês. E essa pessoa ficou doente. O que é a primeira coisa que fica de lado quando a pessoa fica doente? A vida financeira dela, às vezes a família não tem acesso, se há um débito em conta ela não deixou o dinheiro lá, tem N coisas que podem acontecer. E aí o seguro de vida ele só é cancelado ao não pagamento da terceira parcela. Outro ponto que corrobora aí para essa regra. O seguro de vida a gente já sabe que é aquele seguro que as pessoas pouco contratam. Quanto mais eu dificultar a contratação dele, pior. Quanto mais eu facilitar a contratação e a manutenção da pessoa no seguro, melhor para o mercado de seguros, né? Então aqui, por todos esses motivos, existe o prazo de graça. E aí, em caso de sinistro, os beneficiários vão receber o valor deduzido que os prêmios que estavam em aberto. Então aqui nesse exercício é a alternativa C de casa, né? Porque é a alternativa C que mostra pra gente o valor correto. No anterior era 0 e nesse exercício é a alternativa C de casa, né? Esse daqui eles demoraram só 18 dias e no outro eles tinham demorado 36 meses mais 18 dias. Já era maior do que 36 meses, não era mais passível de recebimento por parte dos familiares. Beleza? Então vamos lá, agora exercício 31. Caso um participante de um seguro de vida deixe de pagar 3 prêmios consecutivos. Ó, então aqui já é aquilo que eu estava explicando anteriormente, hein? Lembra, o prazo de graça é por ele não pagar até 3 prêmios. O que vai acontecer? Ele vai ser cancelado. Uma coisa que acontece nos simulados e que também acontece na prova é que às vezes uma pergunta traz informações que te ajudam na pergunta anterior, né? Então tá vendo? São assuntos complementares. E aí eles te ajudam, né? Às vezes ele faz você lembrar de alguma coisa. Então, em alguns momentos, óbvio que tem lá a gestão do tempo, que é muito importante na prova do CFP, que é uma prova extensa, mas às vezes passar um exercício e terminar aquele módulo para depois voltar pode ser benéfico, porque pode ser que você leia alguma outra coisa e tenha um insight de alguma informação que vai te ajudar a resolver aqueles exercícios, tá bem? Caso um participante de um seguro de vida deixe de pagar 3 prêmios consecutivos, este será cancelado. Sobre esse seguro, podemos dizer que... Então, o que a gente pode dizer aí sobre esse seguro? Poderá ser reabilitado? O que é a reabilitação do seguro? Vamos relembrar, né? O seguro está cancelado. Eu deixei de pagar 3 prêmios do meu seguro, o seguro está cancelado. Chego lá na seguradora e falo, seguradora, seguinte, não posso ficar sem esse seguro. Vamos reabilitar esse seguro? E aí, quem que pode aceitar ou não? A seguradora. A seguradora que tem todo o direito de falar, Vladimir, não quero mais o seu seguro, ou, porque ele já está cancelado, ele já nem existe mais, ou ela vai falar, Vladimir, eu aceito o seu seguro, mas eu tenho algumas condições para isso. Então aqui tem que estar muito claro que o direito de análise e de pedidos, enfim, de recálculo, de informações novas, é a critério, é a cargo da seguradora. Ela que está resguardada em relação a isso, é direito dela, tudo bem? Então, o seguro pode ser reabilitado? Ele pode ser reabilitado. Ele não poderá ser reabilitado? Não, né? Está errado. Uma já elimina a outra. A reabilitação. Então, aqui a gente já eliminou aqui a primeira. A reabilitação pode ter ajuste de prêmio ou a reabilitação deverá ter ajuste de prêmio? Pode e deverá é muito diferente, pessoal. Poder é uma coisa, é uma possibilidade, e dever é uma obrigatoriedade. E aí aqui a alternativa certa é a alternativa 3. Opa, a 4 que está errada, a 3 que está correta e a certa é a alternativa B. Por quê? Ele pode ter ajuste de prêmio, mas eu, seguradora, posso analisar que, pô, peraí, o cara contratou o seguro há 6 meses, o risco não mudou, não vai ter reajuste de prêmio. Não, beleza. Tranquilo, continua igual. O grande benefício para a seguradora, não, a pergunta aqui não trata disso, tá? Mas quando o cara vai reabilitar o seguro, ele vai ter que pagar os prêmios que estavam em atraso. E aí, olhando pelo lado da seguradora, qual que é o grande benefício para ela?
os 3 prêmios que ele vai pagar que estavam em atraso, que cancelaram o seguro, são prêmios que ele já vai me pagar e eu sei que o risco não se efetivou. Afinal, ele está vivo. Então, ele vai me pagar o prêmio e eu sei que não vai ter aquele risco. Então, vai ser uma receita líquida que vai entrar para a seguradora, que é um prêmio por um risco que eu já sei que ele não se efetivou. Então, por isso que em alguns casos as seguradoras são mais complacentes, digamos assim, em relação a esse tipo de situação. Tá bem? Então, exercício 31, alternativa B de bola. André contratou uma operação de crédito. Lhe foi ofertada a contratação de um seguro prestamista, sem saber exatamente as características desse seguro, ele não realizou sua contratação. Qual das alternativas abaixo melhor representa as características dessa operação? Então vamos lá. O seguro prestamista, né, a regra básica dele, e aí as seguradoras colocam N outras coberturas adicionais, como cobertura por perda de emprego, enfim. Mas a cobertura básica dele, o que é? É que na morte do participante ou na invalidez total, o seguro ele é responsável por cobrir a operação. Esse é o grande X, tá? Então, se trata de um seguro de vida que ajudará a família em caso de falecimento do contratante? Não, porque aí não seria um seguro de prestamista, né? Seria um seguro de vida. Se trata de um seguro que tem por objetivo cobrir a operação de crédito, na falta do participante, a mesma é quitada. Isso aí, essa aqui está correta. Vamos ver porque as outras estão erradas. Ó. Se trata de um seguro que tem por objetivo cobrir a operação de crédito. Na falta do participante, a família recebe o valor para decidir se quita ou não a operação. Se eu der o valor na mão da família, não necessariamente eles vão quitar a operação de crédito. Então, o seguro prestamista ele já tem lá na regra dele que o dinheiro vai ser utilizado para quitar a operação de crédito. Tem essa premissa lá, tá? O valor do prêmio será impactado principalmente pela idade do segurado e sua profissão. Na verdade, é pela idade do segurado e pelo valor da operação de crédito. Esse é o ponto, né? Isso que vai impactar aí o prêmio, né? O custo do seguro. Tá bom? Então, 32 é a alternativa B de bola. Seguro prestamista aí, que é uma operação até certo ponto simples, né? Que pode ajudar a gente bastante aí no simulado, na prova, né? No simulado em geral. Exercício 33. Marcos contratou um seguro para seu veículo 0 km, sendo que este foi contratado com cobertura compreensiva, caso ocorra um sinistro coberto que cause danos superiores a 70% do valor do veículo, 4 meses após sua contratação. Qual será o valor que Marcos receberá? Vou só passar para o 34 e já volto, tá? Igual, ou quase igual, né? Porque, ó, 8 meses após a contratação, 4 meses após a contratação. O que a gente tem aqui, pessoal? Tem um negócio no seguro de veículo que chama valor de novo, tá? Que é uma regra da SUSEP, onde todo seguro de veículo, onde você contrata seguro para um veículo 0 km, se esse veículo tiver perda total ou roubo, alguma coisa que utilize a cobertura total dele, tá? O participante ele tem direito a receber o quê? O valor de um veículo novo. Tudo bem? Por quê? Em até 6 meses, você tem pouca liquidez de mercado. Ou seja, se eu tenho um veículo e esse veículo foi roubado, por que eu vou receber um valor que não vai ser suficiente ou que não vai ter veículo disponível para que eu consiga comprar? Então, se roubaram o meu carro e meu carro tem 2 meses de uso, eu não vou achar um carro similar com 2 meses de uso. É uma coisa que é muito difícil. E aí, para diminuir essa possibilidade, para deixar a operação até certo ponto mais saudável, né, pela questão da gestão de risco, eles te pagam um valor de 0 até 180 dias ou 6 meses da contratação. Tá? Então vamos ver aqui a alternativa que vai ser a correta no exercício onde ele fala que é em 4 meses, ou seja, ele vai receber o valor do veículo 0. O valor de referência do veículo daquele ano no momento do sinistro? Não, né? Não é o daquele ano no momento do sinistro. E não é o daquele ano no momento da contratação do seguro.
E aí a alternativa B e C, ó, as duas falam que vai ser o valor de referência do veículo 0 km. No momento do sinistro ou no momento da contratação do seguro. Pessoal, valor de referência para veículo é sempre no momento do sinistro. Vamos entender por quê. Roubaram o carro hoje. Se eu contratei o seguro 4 meses atrás, qual que era o valor do carro 4 meses atrás? Era o valor lá atrás que eu paguei. Mas se teve uma mudança tributária, algum impacto grande no mercado e hoje o carro vale mais, o que adianta eu receber o valor que ele valia lá atrás? Não vale nada. Em geral, o valor do veículo ele vai diminuindo. Nesse caso, como é 0 km, ele acaba sendo um pouco mais estável, tudo bem? Mas aí o valor de referência é do veículo no momento do sinistro. Quando foi o sinistro? Agora. Então o valor de referência é agora. Beleza? Então alternativa B de bola, eu vou receber lá o valor de referência do 0 km. Eu não, né? O Marcos. Afinal, o veículo estava apenas 4 meses aí, depois que ele tinha comprado ele 0 km. E o valor de referência do 0 km no momento do sinistro. E o outro exercício, que a única diferença é que agora não são 4, são 8 meses. Beleza. Se agora são 8 meses, ele vai receber o valor de referência daquele ano. Não é mais do 0 km, porque já passou dos 6 meses. Só que é no momento da contratação do seguro que foi feita lá atrás ou do momento do sinistro? Aí a regra é a mesma. É do momento do sinistro. O valor de referência é sempre do momento do sinistro. Lembrem disso, tá? Entendam o racional da operação. Não faz sentido algum receber o valor que era algum tempo atrás, tá? Exercício 35. Ó, mais um de veículo. Esse aqui tem um histórico de prova parecido que bastante gente já trouxe que caiu, tá? É um exercício que traz um monte de valor. Vocês vão perceber que alguns deles são irrelevantes. E aí é só a gente entender a regra que a gente consegue fazer a análise. O seguro de um veículo usado foi contratado com cobertura compreensiva e preço de referência, sabendo que naquele momento o valor de mercado do veículo era 85 mil. O prêmio pago foi de 3.800 pela apólice e tinha franquia para casco de R$ 4.200. O mesmo sofreu colisão que gerou danos superiores a 70%. Por que a gente fala de 70%? Porque é a regra para dar perda total, tudo bem? Tem lá no material, a gente falou disso. Que no momento do sinistro era de 87 mil. Então vamos lá, vou só recapitular aqui que eu cortei a frase, né? O mesmo sofreu colisão que gerou danos superiores a 70% do valor de referência, que no momento do sinistro era de 87 mil. Qual será o valor que o segurado receberá? Galera, deu perda total no carro do cara. O que ele precisa? Do valor suficiente para comprar um carro novo. Para coberturas principais do seguro, não tem a franquia é para o casco. Bateu o carro, ficou 15 mil para arrumar. Aí o que ia acontecer? Ele ia ter que pagar os 4.200 e a seguradora pagaria o restante. A franquia é para isso. O valor do prêmio não impacta em nada. E o valor do veículo no momento da contratação também não. O que impacta? É o valor dele hoje. Então aqui é a alternativa B de bola, 87 mil reais. Exercício 36. Manuel era funcionário de uma multinacional, trabalhou nela por muitos anos, porém foi desligado em um corte de custos. Com isso, ele começou junto à sua esposa a fabricar doces para venda em restaurantes e padarias. Produção que é possível a partir de uma estrutura que ele criou em um cômodo que estava sendo pouco usado na sua casa. Sabendo que ele tinha seguro residencial desde que comprou sua casa, quando trabalhava na multinacional, caso tenha o sinistro por incêndio, este será coberto. Qual que é o seguro que o Manuel tem? Residencial. Para que ele está usando a casa? Para uma atividade comercial. Ele avisou a seguradora? Não sei, não tem essa informação. Se não tem, ele não avisou. Ela não sabe. Ela poderia até aceitar, mas ela não sabe. Pelo menos a gente não tem essa informação. Então, se a gente não tem, ela não tem. O sinistro, caso tenha um incêndio, esse incêndio está coberto? Não, porque o incêndio não está entre as coberturas básicas. Está errado, né? Incêndio é uma das coberturas básicas.
Sim, porque ele já cumpriu todas as carências, ele nem falou quais são as carências. Sim, já que se trata de um imóvel, ou não? E aqui a resposta certa é não, não será coberto. Por quê? Foi contratado um seguro residencial e o imóvel estava sendo utilizado para uma atividade empresarial. Logo, Manuel vai ficar sem cobertura nesse momento. Beleza? Ah, mas a critério da seguradora, volto a relembrar. Aqui a gente fala da regra e a regra é o que a prova vai cobrar. Se a seguradora tiver alguma análise diferente, às vezes para evitar um risco de imagem, de tomar um processo e de que algum juiz entenda que era passível de pagamento, aí ela pode agir de forma distinta. Mas aqui a gente sempre vai falar da regra e fiquem sempre atentos à regra para falar na prova e principalmente para quando a gente for conduzir um planejamento financeiro, conversar com um investidor, a gente tem que sempre passar a regra, né? Porque a interpretação não vai ser feita por nós, é sempre feita pelo lado da seguradora, tá? Exercício 37, nosso último exercício de hoje. A contratação de um seguro empresarial dá respaldo para que o empresário possa se planejar para que, caso sofra um sinistro, consiga se recuperar. Caso uma empresa tenha um galpão tomado pelo fogo, a cobertura básica cobrirá o restabelecimento dessa estrutura. Qual é a cobertura acessória que o empresário deve contratar para garantir a volta da empresa ao funcionamento? Qual que é o principal ponto que a gente tem aqui, né? Se eu tenho um seguro residencial e a minha casa pega fogo, a cobertura básica lá de incêndio, ela vai suprir a minha necessidade, né? E eu vou conseguir restabelecer a minha casa e tal. E eu consigo, de alguma forma, me adaptar e ficar um tempo em algum lugar, casa de parente. É uma questão um pouco mais adaptável, digamos assim, tá? Quando a gente fala de um seguro empresarial, tem outros pontos aqui. Por quê? Vamos pensar que é uma indústria de plástico. Produz. Então eu tenho fornecedores, clientes, funcionários, e aí tem todo um fluxo de caixa acontecendo aqui. Pegou fogo na minha fábrica. Beleza, mas ela tem seguro. Beleza, o seguro vai cobrir o quê? A estrutura. Minha fábrica vai voltar a ter a mesma estrutura? Vai. Beleza, legal. Qual que é o grande problema que eu tenho aqui? Quanto tempo vai demorar para voltar essa estrutura? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Como que vai ficar meu fluxo de caixa? E os contratos que eu não vou conseguir honrar? E o fluxo de caixa para pagamento de salários? E aí em 1, 2, 3 meses, dependendo da alavancagem da empresa, se é uma empresa não capitalizada, que a grande maioria não é, né? São empresas que trabalham com capital de terceiro, com capital tomado, o que vai acontecer? A empresa vai quebrar. Ela vai voltar a ter o galpão lá pronto, só que ela vai estar inadimplente, sofrendo processo dos clientes, processo dos fornecedores, programas trabalhistas, e aí certamente essa empresa não vai ter uma saúde financeira, tá? Seguro de transporte se enquadra no que eu estou explicando, pessoal? Não, né? Não tem nada a ver. Responsabilidade civil empresarial? Também não. Não é o ponto aqui a responsabilidade civil. Risco de engenharia? Também não. O risco de engenharia é aquele que é relacionado a alguma obra, alguma alteração em relação ao imóvel, tá? Aqui a cobertura acessória, que é a mais importante, e a prova gosta de falar dela também, é a cobertura de lucros cessantes, que é aquela cobertura que vai me garantir o meu fluxo de caixa durante o período que eu estiver sem estar operacional, digamos assim, né? A minha empresa não está operacional, mas eu tenho lá o meu fluxo de caixa, tá bem? Então aqui a alternativa A, e aí a gente termina aqui hoje, então, o simulado de seguros. Agradeço a vocês aí pelo tempo que vocês passaram aqui conosco. Fiquem atentos às lives que vocês estão fazendo diariamente. É muito importante essa reta final. Eu sou certificado CFP, não sei se todo mundo viu todas as aulas, mas em algum momento eu devo ter falado. Então eu já fiz a prova, já estive no lado de vocês também. Sei como é que é, sei da atenção, enfim. Fiquem tranquilos, se preparem bem, façam muitos exercícios, que quando chegar lá no dia você vai estar calmo e vai conseguir dar seu melhor. E aí o resultado vai ser consequência disso. Beleza? Obrigado, pessoal. Bom descanso, bons estudos para vocês. Sucesso!